gente que acha que é lavagem de dinheiro, tem gente que fala que é uma necessidade dos clubes brasileiros por conta da dívida, tem gente que acredita que é só uma brincadeirinha de milionário. Então, hoje a gente quer dar uma aprofundada aqui num tema que tá muito em alta no Brasil, que são as famosas SAFs, né, que vem dominando o futebol brasileiro. E hoje aqui, né, dia 7 de janeiro de 2025, a gente já tem mais de 100 clubes no Brasil que estão associados a alguma SAF e parece que é uma realidade que vai ser cada vez mais presente no futebol brasileiro. Então vamos entender um pouquinho sobre esse assunto aqui e discorrer sobre alguns pontos. Vamos lá, Gabriel? Vambora! Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, né? A gente teve... agora saiu uma notícia aí que tá bem quente, que é em relação à SAF do Botafogo, né? O Textor recebeu aí um transfer ban por conta de uma dívida que o Botafogo tinha com o Almada, né? Tem gente que tem falado que pagou apenas as primeiras parcelas lá com a Atalanta, tem gente que falou que não pagou nada, mas a questão é, né? Se o Textor não pagar a dívida agora em janeiro, o Botafogo corre o risco de não poder contratar ninguém nas próximas janelas. Então, Gabriel, quero começar já te trazendo um ponto aí pra gente questionar, pra gente pensar. Cara, SAF, o que a gente costuma ver, né? SAF é uma lua de mel de início dessa relação, que parece que tudo é bonitinho, depois o negócio complica, ou a gente não pode analisar, colocar tudo no mesmo pote? O que você acha desse lance aí do Botafogo, do Textor? Cara, vamos lá, né? Porque assim, SAF, até agora que a gente viu no Brasil, a gente tem pelo menos uns três tipos de SAFs diferentes aí no mercado brasileiro. Primeiro que a gente pode colocar vamos falar das SAFs boas, primeiramente, né? Que a gente pode colocar aí o Bahia, que querendo ou não, terminou em terceiro ou quarto no brasileiro. Uhum. E também a gente pode usar o Bragantino, que assim, cara, era um time de, assim, segunda, terceira divisão e agora se mantém na Série A, né? Que a galera chama de gestão esportiva, esse tipo de SAF. Apesar de quase ter sido rebaixado, né? Sim, mas, cara, eles... Mas fugiu da regra, né? Sim. Fugiu. Então, assim, a gente tem essa galera que, assim, eles estão preocupados em títulos e tal, mas eles têm um grupo ali que, assim, existe um problema também. Já vamos jogar nisso aí. Falar primeiro sobre esses grupos esportivos. O que você acha de uma SAF onde o seu time não é a coisa mais importante dessa SAF? Usando do Bahia, por exemplo, né? Que eu até vi esse debate que tava tendo. O seu time não é o protagonista daquele gestor, né? Exatamente. O gestor do City, por exemplo, se o City é campeão da Champions, outros times lá ganham, e o Bahia é quase rebaixado, beleza pra ele, tranquilo. Então, assim, será que é uma boa esse tipo de gestão? O que é o ponto, né? Esse tipo de SAF, eles não têm o intuito necessariamente de ser campeão. Então, a ideia, por exemplo, do Botafogo, a ideia do Bahia, a ideia do Red Bull Bragantino, né, que esses times que pertencem a um grupo de outros times, não é necessariamente que você tire dali clubes que passem a ser vencedores, apesar de que isso pode eventualmente acontecer. Mas o foco desses caras, né, é a valorização ali do ativo do clube. Então, o foco nada mais é do que lucro. Então, por exemplo, né, o Textor, quando ele contrata, por exemplo, o Almada e faz o Almada girar entre os clubes dele, né, então o Almada começou aqui no Botafogo, foi teve aquela treta ali do Lyon, depois Atlético Madrid, enfim, né? Então, essa coisa de você conseguir atrair um jogador com esse projeto de vislumbrar a gringa ali na frente, você tá ali movimentando dinheiro nessas transações, ainda que seja entre esses mesmos clubes. Então, querendo ou não, você tá valorizando o ativo daquele jogador, né? Você tá expondo a marca daquele jogador. Então, o que é o ponto, né? A gente teve aí o Botafogo, por exemplo, no segundo ano do Textor, né? Foi uma lua de mel. Então, o Botafogo ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, mas no ano seguinte, cara, não segurou ninguém. Igor Jesus vazou, Luiz Henrique vazou, o Almada vazou, o Jair vazou. Então, o que é o ponto, né? Cara, a torcida fica ali, pô... Você vê que a galera tá revoltada, né, com o Textor ultimamente, porque o Botafogo não tem capacidade de disputar título nenhum. E a impressão que dá é que que não tem perspectiva de mudança, que realmente o Botafogo é um clube para alimentar times da gringa. Então, assim, se eu fosse o torcedor do Botafogo, eu estaria preocupado, né? Porque o que acontece? O Textor, ele faz dívida, ele aumenta a folha salarial, e se um dia esse bilionário cansar de brincar de modo carreira, a dívida fica pro clube, né? Quem que paga isso? Então é a hora que o negócio aperta, né? A gente já viu isso acontecendo outras vezes, né? Cara, é muito pró e muito contra também, mas eu te pergunto, Botafogo ali antes de virar SAF, na época da pandemia ali e tal, cara, brigava por segunda divisão e tal. Se chega alguém e te pergunta, você é um torcedor botafoguense agora, vamos lá.
te perguntam, cara, vai entrar um cara aí, tu vai ser campeão da Libertadores e do Brasileiro no segundo ano dessa SAF. Você compra? Cara, assim, é porque é um problema é um problema que ele vai surgir a médio prazo, né? Por isso que a galera fala que a SAF, ela tem a lua de mel. A questão é, e se esse cara que ganhou a Libertadores pra mim cansar de brincar de modo carreira, vazar do time e meu time ficar endividado e o negócio pipocar de vez, né? Eu acho que a grande questão mesmo é essa daí, né? Mas olha só, Gabriel, a gente tem um videozinho aqui do Thiago Leifert, que a gente podia aqui dar uma reagida nele aqui juntos aqui pra gente trazer mais alguns pontos, pode ser? Bora. Deixa eu abrir aqui. Que todos os clubes limparem a corrupção que existe dentro. Olha o que tá acontecendo no Corinthians. E se organizarem. Então, assim, eu sou São Paulino. O que fazem com o São Paulo é uma vergonha. Você aprovar um orçamento que teve um déficit operacional de 200 milhões. Como é que você Como é que você bota o selo? Aprovado! Conselho do São Paulo. Bom fim de semana todo. Como é que você aprova que segue empregado lá? Ou segue conselheiro? Você tem que ser banido do clube se aprovou um orçamento desse. Quem deixou chegar nesse ponto tem que ir embora, cara. Primeiro precisa resolver o básico. A hora que todo mundo resolveu o básico, fala, pô, sou honesto. Pago minhas contas em dia. Não tô tomando transfer ban. Paguei o Cuiabá, paguei os agentes, entendeu? Paguei o Nacional do Uruguai. Agora que eu fiz tudo, eu limpei tudo, eu limpei minha casinha. Eu olho pra cima, eu vejo lá o Palmeiras e o Flamengo gastando 500 milhões de reais na janela. Agora eu posso chegar na Globo, na Liga, não sei o quê, na LFU e começar a conversar. Mas enquanto eu não arrumar minha própria casa, aí eu acho que a gente não tem do que reclamar, não. O Flamengo, tá organizado? Mas o que é um ponto, né? Agora foi aprovado o novo Fair Play financeiro aqui pela CBF, né? Sim. Só que assim, ele resolve algumas questões, né? Por exemplo, de evitar calote, né? De você ter que explicar, ter que ter o lastro ali daquele dinheiro. Sim. Só que o que a galera tá questionando é que nesse novo Fair Play, quando não existe um saldo positivo entre lucro e prejuízo no clube, o cara de fora pode inserir dinheiro. O que é a grande questão disso aqui, né? Sei lá, o clube terminou o ano devendo X milhões. Então aí a SAF pode vir aqui e enxertar esses X milhões. Cara, isso aqui me parece que é um convite para um crime organizado, por exemplo, né? Aí, você não precisa... Parece, né? Não vamos falar que é, porque parece. Sim, cara, é bem esquisito. Muito esquisito. E isso aí a gente já vai para um segundo tópico, né? De tipos de SAF que a gente vê aqui no Brasil, que a gente tem um Cruzeiro de exemplo. Que é onde a SAF é feita por um torcedor. E aí temos lá o Pedrinho, né? E aí o Pedrinho, pô, injeta dinheiro no clube. Se tiver esse problema do fair play financeiro, é só ele colocar um dos milhões, dos bilhões que ele tem em banco. E a gente vê também uma diferença. Porque, por exemplo, situação do Caio Jorge, onde o Flamengo tava querendo contratar ele e o Cruzeiro não tava aceitando. Cara, se fosse uma SAF igual é a do Bahia e a do Bragantino, por exemplo, que eles visam lucro em primeiro lugar, eles venderiam na hora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Mesmo que seja pra fortalecer um rival direto. Mas, cara, o Caio Jorge foi 6, 7 milhões de euros. O Flamengo tá comprando, deu a última proposta, né? 30 milhões de euros. Então, assim, com certeza... O Botafogo vendeu o Marlon Freitas para um concorrente direto que é o Palmeiras, né? Exato. Agora, assim, que tipo de SAF não aceitaria um negócio perfeito desse? Uma SAF onde o cara tá muito preocupado com o título. Mano, e o Pedrinho tem aquela coisa do passional também, né, Gabriel? Parece que ele é o torcedor que quer ver o time ganhar. Teve uma disputa de ego ali, tranquilo, né, entre BAP e Pedrinho, né? Mas, cara, é interessante e, assim, eu não sei qual contra teria nisso e que ponto chegaria, né? Porque a gente falou do médio prazo. Mas, cara, uma SAF onde o Pedrinho é torcedor também e quer ver esse time ganhando mais do que gerando lucros, cara, isso aí pode dar um problema pra um Flamengo da vida, pra um Palmeiras da vida. E o terceiro modelo de SAF? Cara, o terceiro modelo de SAF é aquilo que a gente viu da 777, né? Aquilo ali é beira a um crime organizado, igual você tinha comentado aí. É uma coisa muito esquisita. Até o John Textor também, a gente falar rapidinho voltando nele. Cara, aquele lance que teve com o Cuiabano, indo pro Lyon, depois indo para outro canto, claramente para tentar possivelmente burlar ali o fair play financeiro, é uma coisa esquisita. Mas falando especificamente agora da 777, cara, os caras iam acabar com o Vasco. Então, assim, o cuidado que tem que ter nesse novo tipo de SAF aí, cara,
Porque É assim, muito cara, perigoso. o Vasco ele foi uma questão de necessidade, né? Acho que o clube se Sim. deparou ali num cenário onde a coisa estava feia e precisava né, dessa injeção de dinheiro rápido. Então parece que não houve uma pesquisa tão minuciosa quanto deveria ser sobre a tal da 77 e o negócio fez só piorar. E o que é a questão, né? O Vasco, todo mundo sabe porque é um clube da Série A, um clube de torcida grande, então isso vem à tona. Mas igual a gente comentou no início do vídeo, né? A gente tem mais de 100 clubes no Brasil que tem SAF. SAF já tá presente, salvo engano, acho que é em 21 estados do Brasil. Então a gente vê isso muito forte. Principalmente em clubes pequenos, né? Série D e Série C. Cara, e é ali que a coisa fica feia de verdade, né? A gente tem alguns exemplos de SAF aí, por exemplo, a do América, né? Demorou 6 anos pra subir pra Série C e quando subiu ainda caiu. Isso tudo sob a gestão de SAF. Tem também o caso do São Bernardo, né? Que é uma SAF desde 2019 e parece que a coisa também fica só engatinhando, né? Então, assim, quando o clube não tem tanta exposição midiática, como é o caso do Vasco, parece que a brecha para esse tipo de gestão perigosa é maior ainda, né? Então, assim, acho que a questão que tem que ficar pra gente, né, cara, assim, será que a SAF no Brasil é uma necessidade por conta de dívida, por conta do real, que é, né, que a nossa moeda que é fraca em relação à gringa, ou realmente SAF, o que os clubes precisam espelhar da SAF para aplicar na gestão interna é a questão do dinheiro ou a questão realmente da gestão operacional. O BAP, né, do Flamengo, ele fala muito isso, né? O Flamengo não precisa ser SAF para ter uma boa gestão. A gente pode ter uma boa gestão sem necessariamente ter um empresário externo aqui, né? Então, acho que o que mais pega da SAF, né, que é o exemplo das boas SAFs, né, do Grupo City, do Red Bull, é que você tem que ter uma gestão operacional, uma gestão estratégica por trás que vá além de só enxertar dinheiro. Porque o só enxertar dinheiro, uma hora o bilionário cansa de brincar de ponto carreira. Exatamente. Cara, e assim, vai demandar um pouco de tempo ainda, né? Que nem a gente falou. Esses outros tipos de SAF, o que vai acontecer? Tanto a SAF torcedor, tanto essa SAF, vamos botar a SAF esquisita, pra não falar outras coisas. Cara, vai demandar tempo, porque foi o que você tinha comentado, né? Que assim, é um negócio a médio prazo pra gente saber o que vai acontecer. Sendo bem específico, né? E até comentando sobre a nossa cidade aqui de Anápolis, Goiás. Por exemplo, a Anapolina, que é um time bastante que briga, né, nas cabeças aqui da cidade, cara, entrou numa crise financeira tremenda que, assim, na época da pandemia, era quase certeza que ia falir. E a Napolina, anos e anos atrás, Torcida do interior gigante, né? Exatamente, jogou Série B de Campeonato Brasileiro, fez 4-0 em Grêmio, ganhou de Fluminense e, cara, eles iam fechar as portas. Até que viraram SAF, estavam na segunda divisão do Campeonato Goiano, e foram agora para a primeira divisão do Goiano. Está sem disputar algum campeonato nacional, mas assim, o plano deles é até 2030 tá jogando ali já uma Série C da vida, mas assim, temos que ver. Vamos ver o que vai acontecer. É muita especulação ainda também, né? É o caso da necessidade, né? Mas eu acho que nesses casos, Exatamente. especialmente, eu acho que é aí que o torcedor tem que ficar em cima. Tem que cobrar explicação, tem que cobrar balanço financeiro, tem que ficar em cima mesmo, pra não virar brincadeira de bilionário, né? Porque, cara, é muito fácil ganhar dinheiro e lavar dinheiro pro futebol, né? O torcedor tem que zelar do seu patrimônio que ele tanto ama, que é o clube. É isso, então? É isso aí. Então, senhores, ó, se vocês também conhecem aí na cidade de vocês, na região de vocês, tem uma história de SAF, deixa aqui pra gente nos comentários aqui, manda pra gente que a gente vai trocando ideia, quem sabe até vai reagir a essas SAFs aí que vocês mandarem, beleza? Fechou. Galera, seguinte, se vocês gostaram desse vídeo, assistiu até aqui, ó, deixa um like, sei que essas coisas aqui é muito maçante, mas o likezinho você dar um sinal pro YouTube de que o conteúdo é legal, e se inscreve aqui no canal do Quebra Pernas aqui, que a gente sempre vai estar postando conteúdos como esse, e tamo junto!